Você já se perguntou por que, em meio a uma oração sincera, as lágrimas começam a brotar dos seus olhos sem que você consiga controlá-las? Por quê, no momento mais íntimo com o divino, quando você deveria sentir apenas paz, seu coração se emociona de tal forma que o choro toma conta do seu ser? Talvez você tenha se questionado se isso é normal, se é fraqueza ou se há algo de errado acontecendo em sua vida espiritual. A verdade é que essas lágrimas carregam um significado muito mais profundo do que você imagina. Existe um ensinamento precioso que poucos conhecem, uma sabedoria ancestral que foi preservada pelos grandes místicos da Igreja e que chegou até nós através dos testemunhos de santos como Padre Pio. Esse conhecimento sagrado revela que suas lágrimas durante a oração não são sinais de fraqueza ou desequilíbrio emocional, mas sim manifestações de uma graça especial, um presente divino que Deus concede apenas àqueles que Ele escolhe para uma experiência mais profunda de sua presença. Essas lágrimas são, na verdade, um sinal de que algo extraordinário está acontecendo em sua alma. Antes de revelar esse segredo transformador que mudou a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos, preciso que você compreenda que existe uma diferença fundamental entre chorar por motivos humanos e derramar lágrimas tocado pelo Espírito Santo. Padre Pio, durante seus anos de intensa vida mística, experimentou essas lágrimas sagradas de uma forma tão profunda que chegou a ser questionado por seus superiores sobre o significado delas. Sua resposta e seus ensinamentos sobre esse fenômeno espiritual se tornaram um tesouro para todos aqueles que buscam compreender os mistérios da oração. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma explicação teológica, mas um convite para reconhecer e valorizar essa graça especial que talvez você já tenha experimentado sem saber de sua importância. Essas lágrimas são um chamado divino, um toque do alto que transforma sua oração comum em um encontro extraordinário com o Criador. Elas são o sinal de que Deus está trabalhando em seu interior de uma maneira única e especial, preparando sua alma para receber bênçãos ainda maiores. A Igreja Católica, em sua riquíssima tradição mística, sempre reconheceu o que os grandes santos chamaram de dom das lágrimas, uma graça sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a almas escolhidas. Esse dom não está limitado apenas aos santos canonizados ou aos grandes místicos. Ele pode ser concedido a qualquer pessoa que mantenha um coração aberto e sincero em sua busca por Deus. Quando você chora durante a oração, pode estar experimentando essa graça especial que transforma o simples ato de orar em uma experiência de união divina. Padre Pio compreendeu profundamente essa realidade espiritual e ensinou que essas lágrimas são diferentes de qualquer outro tipo de choro que conhecemos. Elas não nascem da tristeza comum, da angústia mundana ou do desespero humano. Pelo contrário, elas brotam de um lugar sagrado dentro de nossa alma, onde o Espírito Santo toca nossa essência mais íntima e desperta em nós uma sensibilidade espiritual que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Essas lágrimas são portadoras de uma paz inexplicável, de um consolo que transcende toda a compreensão humana. O que torna esse ensinamento ainda mais extraordinário é que essas lágrimas funcionam como uma linguagem secreta entre sua alma e Deus. Quando as palavras se tornam insuficientes para expressar o que seu coração sente, quando a gratidão é tão imensa que não cabe em frases, quando o arrependimento é tão profundo que não encontra expressão adequada, ou quando o amor por Deus se torna tão intenso que ultrapassa todos os limites da razão, então as lágrimas se tornam sua oração mais eloquente. Elas falam diretamente ao coração do Pai Celestial, uma linguagem que apenas Ele compreende completamente. Este dom das lágrimas não é um privilégio destinado apenas aos tempos antigos ou aos santos do passado. Ele continua ativo e presente na vida da Igreja hoje, manifestando-se na vida de pessoas comuns que, como você, buscam uma relação mais profunda com Deus. Quando você permite que essas lágrimas fluam naturalmente durante sua oração, está participando de uma tradição mística que conecta você aos grandes santos de todos os tempos, incluindo o próprio Padre Pio, que encontrou nessas lágrimas um caminho privilegiado para a intimidade divina. Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história da Igreja, vivenciou de forma extraordinária o poder transformador das lágrimas durante a oração contemplativa. Em suas experiências místicas mais profundas,
ela descobriu que existem diferentes tipos de lágrimas espirituais, cada uma correspondendo a um nível diferente de intimidade com Deus. Suas lágrimas não eram simplesmente resultado de emoções humanas, mas manifestações visíveis de uma alma que estava sendo tocada pela presença divina de maneira sobrenatural. Ela descreveu como, nos momentos de união mais intensa com o divino, seu corpo físico não conseguia conter a intensidade da experiência espiritual e as lágrimas se tornavam a única forma de expressar o inexprimível. Os relatos de Santa Teresa revelam que essas lágrimas místicas vinham acompanhadas de uma paz profunda e de uma certeza interior sobre a presença de Deus que nenhuma explicação racional poderia proporcionar. Ela aprendeu a reconhecer quando suas lágrimas eram fruto de uma graça especial e quando eram apenas respostas emocionais naturais. As lágrimas autenticamente espirituais deixavam sempre como fruto uma transformação interior duradoura. Maior amor a Deus, desejo intensificado de oração, crescimento na virtude e uma paz que permanecia muito além do momento da experiência mística. Essa é uma das características mais importantes que você pode observar em suas próprias lágrimas durante a oração. Padre Pio, conhecedor profundo dos escritos de Santa Teresa, aplicou esses ensinamentos em sua própria vida espiritual e na orientação das almas que o procuravam. Ele ensinava que, assim como Santa Teresa descobriu, nossas lágrimas durante a oração podem ser um sinal de que estamos sendo convidados a entrar em um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Quando você chora ao rezar, pode estar experimentando o mesmo tipo de graça que os grandes santos experimentaram. Um chamado divino para abandonar a superficialidade espiritual e mergulhar nas profundezas do amor de Deus. Se você sente que essas lágrimas sagradas fazem parte de sua experiência de oração e acredita que Deus está chamando você para uma vida espiritual mais profunda através desse dom especial, demonstre sua fé e abertura a essa graça escrevendo nos comentários: aceito esse dom divino das lágrimas. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa compreender a beleza e o significado dessas experiências místicas. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos sobre a vida espiritual profunda que os santos nos deixaram. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos ensina uma verdade profunda sobre a natureza da oração autêntica. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta passagem bíblica ilumina de forma extraordinária o significado das lágrimas durante a oração, revelando que existe um nível de comunicação com Deus que transcende completamente nossa capacidade de expressão através de palavras. Quando você chora ao orar, pode estar experimentando exatamente essa intercessão do Espírito Santo, que usa suas lágrimas como veículo para uma oração mais profunda do que qualquer súplica que você poderia formular conscientemente. Padre Pio compreendeu essa realidade de forma muito prática e ensinou que há momentos em nossa vida espiritual em que as palavras se tornam insuficientes e até mesmo obstáculos para a verdadeira comunicação com Deus. Nesses momentos sagrados, as lágrimas assumem o papel de uma oração perfeita, carregando consigo todos os sentimentos, desejos, arrependimentos e gratidões que nosso coração humano não consegue expressar adequadamente. Essas lágrimas falam diretamente ao coração paterno de Deus, comunicando nossa necessidade, nossa fé e nosso amor de uma forma que nenhuma palavra poderia alcançar. A beleza dessa forma de oração está em sua total autenticidade e simplicidade. Quando você derrama lágrimas sinceras diante de Deus, não há fingimento, não há máscaras, não há tentativas de impressionar ou de usar palavras bonitas. Há apenas sua alma nua diante do Criador, comunicando-se através da linguagem universal do amor e da vulnerabilidade. Essas lágrimas são como um espelho que reflete o estado mais íntimo de seu coração, permitindo que Deus veja exatamente onde você está espiritualmente e do que você mais precisa naquele momento. É importante compreender que essa forma de oração através das lágrimas não substitui outras formas de comunicação com Deus, mas as complementa e aprofunda. Ela representa um nível de intimidade espiritual que nem sempre está disponível, mas que, quando se manifesta, deve ser acolhido com gratidão e reverência. Padre Pio aconselhava as pessoas a não resistirem a essas lágrimas quando elas surgiam durante a oração,
mas sim a permitirem que fluíssem naturalmente, confiando que o Espírito Santo estava trabalhando através delas para realizar uma obra especial em suas almas. Nossa Senhora, aos pés da cruz, oferece-nos o exemplo mais perfeito de como as lágrimas podem ser uma expressão sublime do amor divino. Suas lágrimas não eram sinais de dúvida ou desespero, mas manifestações de um amor tão profundo e intenso que não podia ser contido apenas no coração. Elas revelavam uma união tão completa com o sofrimento e a missão de seu filho que sua própria alma se tornara um reflexo perfeito do amor redentor. Quando você chora ao contemplar os mistérios da fé ou ao estar em oração íntima, pode estar experimentando um eco desse mesmo amor maternal de Maria, um amor que se derrama em lágrimas porque é grande demais para ser contido. Padre Pio entendia profundamente essa dimensão do amor que se expressa através das lágrimas e frequentemente orientava os fiéis a não temerem essa manifestação emocional durante a vida espiritual. Ele explicava que existe uma diferença fundamental entre o choro que nasce da autocomiseração ou do desespero e aquele que brota de um coração inflamado pelo amor de Deus. As lágrimas do amor divino sempre deixam como fruto uma sensação de proximidade com Deus, uma certeza renovada de sua presença e um desejo aumentado de servi-lo e amá-lo ainda mais intensamente. Elas são como um termômetro espiritual que mede a temperatura do nosso amor por Deus. Essas lágrimas de amor também podem surgir durante momentos de gratidão profunda, quando nossa alma reconhece a imensidão das bênçãos que recebemos e se sente sobrepujada pela bondade divina. Muitas vezes, após receber uma graça especial, após experimentar a misericórdia de Deus de forma tangível, ou após compreender mais profundamente o significado do sacrifício de Cristo, nosso coração se enche de tal gratidão que ela transborda em lágrimas de alegria e reconhecimento. Essas lágrimas são verdadeiros hinos de louvor que nossa alma canta para Deus quando as palavras não conseguem expressar adequadamente nossa gratidão. O amor que se expressa através das lágrimas é também um amor que purifica e transforma. Quando você permite que esse amor se manifeste através do choro santo, está permitindo que Deus trabalhe em níveis muito profundos de sua alma, removendo obstáculos ao crescimento espiritual e abrindo canais de graça que talvez estivessem bloqueados. Essas lágrimas funcionam como um sacramento invisível, um meio através do qual a graça divina flui abundantemente para transformar sua vida interior e aproximá-lo cada vez mais do coração de Deus. Um dos ensinamentos mais práticos e importantes sobre as lágrimas durante a oração é a necessidade de desenvolver a capacidade de discernir entre o que é puramente emocional e o que constitui verdadeiramente uma graça espiritual. Nem todas as lágrimas que derramamos durante momentos religiosos têm origem sobrenatural, e é fundamental aprender a distinguir entre os diferentes tipos de choro que podem ocorrer em nossa vida espiritual. Padre Pio era mestre nesse discernimento e ensinou critérios claros para reconhecer quando as lágrimas são realmente um dom de Deus e quando são simplesmente respostas emocionais naturais a situações que nos tocam humanamente. O primeiro e mais importante critério para esse discernimento são os frutos que essas lágrimas produzem em sua vida. As lágrimas que procedem do Espírito Santo sempre deixam como resultado uma paz profunda e duradoura, um amor aumentado por Deus e pelo próximo, um desejo intensificado de crescer na virtude e uma força renovada para enfrentar os desafios da vida cristã. Elas não deixam você confuso, agitado ou emocionalmente instável, mas sim fortalecido e iluminado espiritualmente. Se após chorar durante a oração, você sente que sua fé se fortaleceu, que seu amor por Deus cresceu e que sua determinação de viver santamente se renovou, é muito provável que tenha experimentado o dom das lágrimas. Por outro lado, as lágrimas que são puramente emocionais, embora não sejam necessariamente prejudiciais, não produzem essa transformação interior duradoura. Elas podem surgir de nostalgia religiosa, de memórias emocionais associadas à fé, de sensibilidade natural diante do sagrado ou mesmo de estados psicológicos particulares. Essas lágrimas não são erradas ou pecaminosas, mas simplesmente não carregam a mesma força transformadora das lágrimas que procedem diretamente de uma graça especial do Espírito Santo.
Aprender a fazer essa distinção é crucial para o crescimento espiritual saudável. Padre Pio sempre recomendava que as pessoas não se apegassem excessivamente às experiências emocionais ou místicas, mesmo quando autênticas, mas que mantivessem o foco principal no amor a Deus e na prática das virtudes cristãs. Ele ensinava que as lágrimas espirituais são um meio, não um fim em si mesmas. Elas são um presente de Deus que nos ajuda a crescer na intimidade com Ele. Mas nossa santificação não depende de termos ou não essas experiências. O importante é permanecer aberto à ação de Deus, acolher com gratidão as graças que Ele nos concede e usar todas essas experiências como trampolins para um amor mais profundo e uma entrega mais completa à sua vontade. Uma das dimensões mais profundas do dom das lágrimas espirituais é sua função purificadora na vida da alma. Padre Pio compreendia que essas lágrimas sagradas funcionam como uma espécie de batismo interior contínuo, lavando a alma de suas imperfeições e preparando-a para receber graças ainda maiores. Assim como a água batismal nos purifica do pecado original, as lágrimas derramadas durante a oração profunda nos purificam de apegos desordenados, de orgulhos sutis e de resistências inconscientes à ação de Deus em nossa vida. Elas são um instrumento divino de limpeza espiritual que atua nos níveis mais profundos da alma humana. Essa purificação através das lágrimas não é sempre um processo confortável ou fácil de entender. Muitas vezes, essas lágrimas vêm acompanhadas de um reconhecimento doloroso de nossas limitações, de nossos pecados e de nossa necessidade absoluta de Deus. É como se, através do choro sagrado, nossa alma finalmente conseguisse enxergar-se com clareza diante da luz divina e reconhecesse todas as áreas que ainda precisam ser transformadas. Esse processo pode ser comparado ao trabalho de um ourives que usa o fogo para purificar o ouro, removendo todas as impurezas até que reste apenas o metal puro e brilhante. Santa Teresa de Ávila descrevia poeticamente essa experiência como lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, fazendo referência ao gesto de Maria Madalena no Evangelho. Essas lágrimas de arrependimento e purificação não são sinais de condenação ou desespero, mas sim manifestações de uma alma que finalmente compreendeu a grandeza do amor de Deus e deseja corresponder a esse amor com uma entrega total. Elas representam o momento em que deixamos cair todas as máscaras e pretensões e nos apresentamos diante de Deus em nossa verdade mais crua e autêntica. O aspecto mais consolador dessa purificação através das lágrimas é que ela sempre vem acompanhada da certeza do perdão e da misericórdia divina. Enquanto choram, as almas experimentam simultaneamente a dor do reconhecimento de suas falhas e a alegria imensa de saber que são amadas incondicionalmente por Deus. Essa experiência paradoxal de dor e alegria juntas é uma das características mais distintivas do dom das lágrimas espirituais. Ela nos ensina que a verdadeira conversão não é um processo de autoflagelação, mas sim um encontro amoroso com a misericórdia infinita de Deus que nos transforma pela força do seu amor. Quando você derrama lágrimas autenticamente espirituais durante a oração, está participando de uma experiência que o conecta misticamente com todos os santos e místicos que já viveram essa mesma graça ao longo da história da Igreja. Existe uma comunhão espiritual profunda que se estabelece através dessas experiências místicas comuns, criando uma rede invisível de amor e intercessão que transcende o tempo e o espaço. Padre Pio estava profundamente consciente dessa realidade e frequentemente falava sobre como as lágrimas sagradas nos unem de forma especial aos santos do céu, que intercedem por nós e nos acompanham em nossa jornada espiritual. Muitos santos, ao longo dos séculos, relataram experiências similares de lágrimas durante a oração, e seus testemunhos formam um tesouro de sabedoria espiritual que pode nos ajudar a compreender melhor nossas próprias experiências. São Francisco de Assis chorava frequentemente durante suas orações diante do crucifixo, especialmente após sua conversão. Santa Margarida Maria Alacoque derramava lágrimas de amor durante suas visões do Sagrado Coração de Jesus. São João da Cruz experimentou lágrimas durante os períodos mais intensos de sua união mística com Deus. Todos esses testemunhos confirmam que o dom das lágrimas é uma graça que Deus concede àqueles que buscam com sinceridade e que se abrem à sua ação transformadora,
A beleza dessa comunhão através das lágrimas está no fato de que ela quebra as barreiras do tempo e nos permite participar da mesma experiência mística que nutriu a fé dos grandes santos. Quando você chora durante a oração, está bebendo da mesma fonte espiritual que alimentou Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Agostinho e tantos outros gigantes da espiritualidade cristã. Suas lágrimas se tornam parte dessa grande sinfonia de amor que a Igreja canta para Deus há 2000 anos. E você se torna um elo vivo nessa corrente de oração que conecta céu e terra. Padre Pio ensinava que essa comunhão através das lágrimas também nos conecta de forma especial com as almas do purgatório e com nossos irmãos na terra que estão passando por dificuldades espirituais. Nossas lágrimas espirituais têm um valor intercessório poderoso e podem ser oferecidas por outras almas que precisam de ajuda espiritual. Assim, o dom das lágrimas não é apenas uma graça pessoal, mas também um instrumento de apostolado e caridade fraterna que nos permite contribuir para a salvação de outras almas. Essa dimensão comunitária e universal do dom das lágrimas multiplica infinitamente seu valor e sua beleza aos olhos de Deus. Agora que você compreende a profundidade e a beleza do dom das lágrimas espirituais, é importante saber como cultivar e acolher essa graça em sua própria vida de oração. O primeiro e mais fundamental princípio é a abertura do coração. Não tente forçar ou fabricar essas lágrimas, pois elas são um presente de Deus que não pode ser conquistado através de esforço humano. Em vez disso, cultive uma disposição interior de receptividade, criando momentos diários de oração contemplativa em que você simplesmente se coloca diante de Deus com sinceridade. Então, o termo dom das lágrimas refere-se às lágrimas que derramamos quando somos tocados pela graça divina durante a oração, sendo uma manifestação do Espírito Santo trabalhando em nossa alma e criando uma intimidade especial com Deus através de uma linguagem que transcende palavras humanas. Para favorecer essa experiência em sua vida espiritual, estabeleça momentos regulares de silêncio diante do Santíssimo Sacramento, se possível, ou crie um espaço sagrado em sua casa onde você possa se encontrar com Deus sem distrações. Padre Pio sempre enfatizava a importância do ambiente adequado para a oração profunda. Desligue todos os dispositivos eletrônicos, acenda uma vela diante de um crucifixo ou imagem sagrada e simplesmente se coloque na presença de Deus com um coração aberto e confiante. Não tenha pressa nem agenda específica, apenas permaneça ali como uma criança que espera pacientemente pelo abraço do Pai. Quando as lágrimas começarem a fluir, não as reprima nem se envergonhe delas. Acolha-as como um presente precioso e permita que elas expressem livremente tudo aquilo que seu coração deseja comunicar a Deus. Você pode chorar de gratidão, de arrependimento, de amor, de súplica ou simplesmente de uma emoção indefinível que nasce do encontro com o divino. Todas essas lágrimas são válidas e preciosas aos olhos de Deus. Lembre-se de que você está participando de uma experiência que os santos consideravam uma das graças mais elevadas da vida espiritual. Finalmente, não se apegue excessivamente a essas experiências, nem as transforme no centro de sua vida espiritual. Elas são um meio para crescer no amor de Deus, não um fim em si mesmas. Haverá períodos em que essas lágrimas serão frequentes, e outros em que elas serão raras, ou até mesmo ausentes. Essa alternância faz parte do crescimento espiritual normal, e não indica que Deus se afastou de você. Use os momentos de consolação para se fortalecer para os tempos de aridez, e use os tempos de aridez para purificar sua intenção e crescer no amor puro a Deus. Não espere o momento perfeito para começar a cultivar essa intimidade especial com o divino. Comece ainda hoje, esta noite mesmo, antes de dormir, colocando-se diante de Deus com um coração aberto e confiante, disposto a receber qualquer graça que Ele queira lhe conceder através deste dom maravilhoso.